Continuação do capítulo 2. 3 desejos do coração para com Deus. O terceiro desejo é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso revela que a vontade de Deus é feita no céu, mas na terra não é totalmente feita. Ele é Deus. Quem pode impedir que sua vontade seja feita? Quem o impede, o homem ou Satanás? De fato, ninguém o impede. Ninguém o pode impedir. Por que então tal oração? Para responder a essa pergunta, precisamos esclarecer o princípio da oração. Através de toda a Bíblia encontra-se certo número de princípios básicos da verdade, entre os quais está o princípio da oração. Notemos imediatamente que o próprio fato de a oração ser encontrada na Bíblia é muito espantoso. Aprendemos nas Escrituras, não é assim? Que Deus sabe antecipadamente tudo o que precisamos. Por que então devemos orar? Já que Deus é onisciente, então, de acordo com a lógica humana, não há nenhuma necessidade de os homens orarem. Contudo, aí está uma coisa surpreendente na Bíblia. Como Deus quer que os homens orem. Oração é isto. Deus deseja fazer algo, todavia não o fará sozinho. Ele espera até que os homens orem na terra, e somente então Ele o fará. Ele tem sua própria vontade e mentalidade. Contudo, espera que os homens orem. Não que Deus não saiba das nossas necessidades, mas suprirá essas necessidades somente depois de termos orado. Ele não se moverá até que alguém ore. A razão de orarmos, portanto, é que Deus espera que os homens orem antes de fazer alguma coisa. O Senhor Jesus deve nascer, mas é necessário que Simeão e Ana orem. Veja Lucas 2, 25, 36 e 38. O Espírito Santo estava para vir, mas os 120 deveriam orar por 10 dias. Veja Atos 1, 15, 2, do 1 ao 2. É esse o princípio da oração. Podemos, pela oração, forçar Deus a fazer o que Ele não quer? De modo nenhum. Contudo, Ele espera até que oremos por aquilo que Ele deseja, antes que o realize. Quando Acabe era rei, a palavra do Senhor veio explicitamente a Elias, dizendo: darei chuva sobre a terra. Porém não mandou a chuva até que Elias houvesse orado. Veja 1 Reis 18, 1, 41 a 45. Deus se recusa a executar sua vontade sozinho. Ele quer que oremos antes de realizá-lo. Assim, o que é a oração? É isto. Primeiro, Deus tem uma vontade. Segundo, tocamos sua vontade e então oramos. E terceiro, enquanto oramos, Deus nos ouve. Que engano é pensar que orando o homem dá início às coisas que ele quer que Deus faça. A Bíblia mostra que primeiro é Deus quem tem a vontade. É Ele quem deseja realizar algo. Ele nos faz conhecer sua vontade para que a declaremos. Isso se chama oração. Aqui o Senhor Jesus ensina-nos a orar, pois é o próprio Deus quem deseja que o seu nome seja santificado, seu reino venha e sua vontade seja feita na terra. Mas Deus não fará que isso ocorra automaticamente. Ele espera que a igreja ore. Você ora, eu oro, todos os filhos de Deus oram. E quando essa oração alcançar o ponto de saturação, o nome de Deus será santificado entre os homens. Seu reino virá e sua vontade será feita na terra como é no céu. Os filhos de Deus precisam aprender esse tipo de oração, que precisam ser sempre sensíveis ao que Deus deseja realizar.
Embora a vontade de Deus já esteja formada, Ele não a executará até que a mente de seus filhos seja tocada e eles expressem sua vontade mediante a oração. Então, Ele começará a ouvir essa oração. Ainda que seu nome só seja santificado no próximo século, seu reino virá e sua vontade será feita na terra. Esse tempo pode ser apressado ou retardado, dependendo de como oram os filhos de Deus. E a razão básica para isso é: Deus recusa-se realizar sua vontade a sós. Em vez disso, deseja que seus filhos na terra orem, antes que Ele a execute. Muitas coisas podem ser consideradas vontades fragmentárias de Deus, mas Ele tem uma vontade suprema que inclui todas essas vontades fragmentárias. Se estivermos atentos à suprema vontade divina, todas essas vontades serão cumpridas oportunamente. Deus no céu tem sua vontade. Seu Espírito comunica-nos essa vontade, fazendo-nos clamar em comum acordo. Deus, queremos que faça isto. Somente então Deus a realizará. Isso é o que a Bíblia nos diz a respeito do princípio da oração. A obra de Deus hoje é afetada pela nossa oração na terra. Que nós possamos pedir-lhe que nos abra os olhos para vermos como a ação do céu é influenciada por nossa oração na terra. Nosso Senhor explicou esse mistério de Deus oculto ao longo dos séculos. Se desejamos oferecer a nós mesmos, gastar tempo em oração, logo perceberemos que essa oração não somente será ouvida por Deus, mas será recompensada no futuro também. A vontade de Deus é como a água de um rio. Em nossa oração é como um canal. Se nossa oração for grande o bastante, a resposta será da mesma forma, grande. Se nossa oração for limitada, a resposta também será restrita. O avivamento galês de 1903 a 1904 pode ser considerado como o maior na história da Igreja. Deus usou um mineiro, Evan Roberts, como um instrumento que essa grande obra de reavivamento. Ele não possuía conhecimentos intelectuais, mas sua oração era tremendamente profunda. Mais tarde, ele se afastou do trabalho público por 7 ou 8 anos. Certo dia, um irmão o encontrou e perguntou-lhe o que andou fazendo durante aqueles anos. Sua resposta teve uma só sentença: estive fazendo a oração do reino. Será que estamos conscientes de que sem oração o reino não virá? Se o canal estiver bloqueado, pode a água fluir? É através da oração que o Senhor ensina que o pensamento e a ordem de Deus são revelados. Quando a vontade dos filhos de Deus estiver totalmente em conformidade com a vontade divina, o reino de Deus verdadeiramente virá, e sua vontade verdadeiramente será feita na terra como o é no céu.